Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula do nosso curso de Teologia Bíblica. Nós estamos abordando a disciplina de Bibliologia. A aula passada nós falamos sobre o cânon das Escrituras. Cânon significa, de forma básica, inspiração. Então, a inspiração das Escrituras. Nós abordamos por que alguns livros são considerados como inspirados e quem foi que definiu que esses livros são inspirados. E na aula de hoje nós vamos falar sobre quais eram as línguas ou idiomas do texto bíblico. Quando nós falamos sobre as línguas ou idiomas do texto bíblico, muitas pessoas que às vezes estão começando na religião cristã, seja católica, seja protestante ou seja outro eixo do cristianismo, às vezes nem sabem que o Antigo Testamento foi escrito em grego, com alguns trechos em aramaico, ou sequer o que é grego, ou sequer o que é hebraico, aramaico e grego. Mas a gente precisa entender um pouco disso, principalmente quando vamos fazer a interpretação de alguns textos dentro de uma disciplina que nós conhecemos como hermenêutica e a outra que nós conhecemos como exegese. Às vezes essas disciplinas são dadas de forma conjunta. Quando nós chegarmos nesse tempo, nessa parte dentro do nosso curso de teologia bíblica, nós iremos estudá-las separadas. E aí vocês vão entender futuramente o porquê de estudá-las separadas e não estudá-las juntas. Quando eu falo sobre o aramaico era a língua oficial dos sírios. E esse aramaico ele passou a ser falado no Oriente na época de Jesus, em boa parte do império ali, que eram impérios onde tinham povos filisteus, onde tinha o povo de Israel, onde tinham povos que vinham do Oriente Antigo. Lógico que com os romanos entrando, com os gregos e com os romanos entrando, o grego e o latim ele começa a se popularizar. Mas esses povos, eles falavam a língua aramaica principalmente por causa dos domínios sírios que ocorreram no passado. Essa língua ela aparece na Bíblia apenas de forma mais ampla, apenas em dois livros, no livro de Esdras e no livro de Daniel. No livro de Daniel ela aparece mais vezes do que no livro de Esdras, mas ela aparece também para falar sobre nomes, termos geográficos, como de rios, de cidades, locais. Geralmente, quando vai se referir a algum local, algum rio, é comum no Antigo Testamento que esteja escrito em aramaico. Já o grego, na aula passada eu trouxe e mostrei para vocês a Septuaginta. E aí nós aprendemos que a Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego, um livro que foi uma tradução que foi encomendada na época de Alexandre o Grande e que tinha como objetivo principal fazer com que as pessoas dentro do Império Alexandrino de língua grega, que estava sendo disseminada na época, pudessem ler o texto judaico, ler o texto bíblico. Na aula de hoje eu trouxe um outro livro. Esse livro é o Novo Testamento original. Esse Novo Testamento original, ele é o Novo Testamento grego, por isso que eu estou falando Novo Testamento original, não significa que os outros sejam novos testamentos falsos, mas esse Novo Testamento no original é na língua que ele foi escrito. Esse texto aqui, quando eu abro ele para vocês verem, vocês vão conseguir que tem várias anotações dentro do livro, que eu gosto de ir estudando e anotando, mas se vocês observarem, ele vai estar escrito em grego. Nesse caso é o interlinear, então tem algumas partes em português. Se fosse um interlinear em inglês, ele teria algumas partes ali em grego e em inglês. Esse texto é como que foi escrito na época dos apóstolos. Ah, mas foi escrito desse jeitinho mesmo? Pode ser que o grego que foi utilizado na época não seja perfeitamente igualzinho a esse grego que está sendo, que foi utilizado nesse Novo Testamento aqui. Mas uma coisa é certa, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia que ela está bem mais próxima do original, até por ela estar no idioma considerado como idioma original, que é o grego, para o Novo Testamento, do que uma Bíblia em português, do que uma Bíblia em inglês, do que uma Bíblia em francês. E aí já vai uma coisa aí que traz um pouco de polêmica, até mesmo para a nossa aula e para a reflexão sobre o estudo dentro da teologia bíblica. A Bíblia é um livro inspirado? A Bíblia no grego é um livro inspirado. A Bíblia no hebraico é um livro inspirado. Os trechos em Esdras, os trechos em Daniel que estão em aramaico são textos inspirados. Mas a Bíblia no português não é um texto inspirado. Porque a inspiração do texto é na língua que ela foi escrita. E por que eu estou dizendo isso? Quando nós vamos estudar o grego e o hebraico, eu trouxe aqui
duas gramáticas. Eu até tenho aí no canal um curso de grego e um curso de hebraico com várias aulas. Nós vamos dar continuidade daqui um pouco de tempo a essas aulas de grego e hebraico, e já está chegando em um nível um pouco mais avançado. Essa é uma gramática que é uma das gramáticas mais utilizadas dentro do estudo do grego bíblico. Essa gramática aqui, se vocês observarem, ela é uma gramática que tem uma quantidade grande de páginas. E um detalhe, vem escrito na capa dela, eu achava até engraçado quando eu estudei o grego bíblico, vem escrito noções do grego bíblico. Isso é só noções. Então, se isso aqui é noções, imagina o estudo complexo, o estudo mais avançado, até mais intermediário do grego bíblico. Você precisa estudar bastante. Então, para conhecer o texto inspirado realmente por Deus, eu preciso ter um conhecimento um pouco mais amplo do grego. Eu estou dizendo que as traduções elas são péssimas, que elas não valem nada e que o texto que presta é só o texto grego? Não. Mas o texto que está bem mais próximo do original é o texto na língua que foi escrito, que é o grego. Falando do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, aí eu tenho esse outro livro aqui. Ó. Esse outro livro é a gramática do Antigo Testamento. Eu trouxe duas gramáticas que é da editora Vida Nova. Não significa que só a Vida Nova venha produzir bons materiais para estudo da exegese do Antigo Testamento e do Novo, mas é porque são dois materiais dentre os que eu conheço que mais são utilizados. Mas tem várias outras gramáticas. Aulas de exegese, aulas até de grego e hebraico, agora que nós estamos numa fase mais avançada desses dois cursos dentro do canal. Nós vamos começar a trabalhar com gramáticas diferentes para vocês perceberem a didática, para vocês perceberem a pedagogia aplicada e qual gramática que para você, dentro do seu ritmo e do seu estilo de estudo, ela se identifica, ela se aplica melhor. Quando a gente fala sobre o Antigo Testamento, ele ter sido escrito em hebraico, tem uma questão interessante. Somente a partir do século IX que o hebraico do Antigo Testamento ele veio a ser vocalizado. Porque o hebraico mesmo lá no original, lá próximo de quando foi escrito pelos profetas, pelos escribas, pelos heróis, pelos patriarcas lá da fé, não tinha vogais. O hebraico antigo não possuía vogal. O texto hebraico antigo nós chamamos de texto massorético. Por que nós chamamos de texto massorético? Massoréticos ou massoretas são os tradicionalistas, aqueles que vocalizaram, que estudando o hebraico bíblico, o hebraico antigo, colocaram vogais para ficar mais fácil a leitura, porque há uma dificuldade muito grande para quem não tem um domínio amplo, um domínio avançado do hebraico, de fazer uma leitura do texto hebraico sem a vocalização. Não menos importante que essas três línguas que nós falamos, o aramaico, que existem apenas trechos de citação dentro das escrituras, lá no livro de Esdras e no livro de Daniel, o grego, que é o idioma do Novo Testamento, não um grego como um grego clássico das obras de Platão, de Aristóteles, das obras de poetas famosos, como o caso de Homero lá na Grécia, mas um grego conhecido como grego koiné. Grego koiné porque é um grego comum que foi o resultado da junção de vários dialetos gregos anteriores. E falamos também do hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, mas existe ainda uma outra língua, que ela até aparece pouquíssimas vezes, uma vez que é um momento que é fácil da gente lembrar, é no momento da crucificação de Jesus, que uma frase é colocada nessa língua, nesse idioma, que é o idioma latim. A língua latina é a língua dos romanos, na época que o Império Romano ele começou a dominar todo mundo, ela começou a se popularizar e tornou-se a língua oficial do mundo, é o que o inglês é considerado hoje, se nós formos fazer uma comparação. Não existem textos amplos escritos, apenas uma ou outra palavra escrita em latim, que ainda é um pouco questionado em alguns manuscritos. Mas tem uma Bíblia importantíssima, que eu até citei ela na aula passada, que é a Vulgata Latina, que é uma das Bíblias mais antigas de tradução dos originais para uma outra língua, que é essa língua latina. A língua latina, língua dessa Bíblia chamada de Vulgata Latina, ela é uma língua que ela se popularizou muito, e na Igreja Católica, até próximo à época da Reforma Protestante, um dos motivos da Reforma Protestante foi justamente esse. A Bíblia era lida apenas em latim, como ela estava escrita em latim, ela era lida apenas em latim. Quem conhecia latim? Os padres. Então, quem tinha acesso ao conhecimento bíblico
eram os padres. Aí vai vir no século XVI o famoso Martinho Lutero, que vai falar da importância de todos terem acesso às escrituras. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre as línguas bíblicas, quais eram essas línguas bíblicas, em quais livros da Bíblia que elas se aplicaram e a importância de estudar um pouco de grego, um pouco de hebraico e até mesmo um pouco de latim. Eu confesso que essa terceira, o latim, é uma língua que eu tenho começado a estudar, porque é importante estudarmos também a Vulgata Latina por ser uma das cópias mais antigas que nós possuímos dos livros no original, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Na próxima aula nós vamos começar a falar um pouco sobre os manuscritos bíblicos, tanto manuscritos do Antigo quanto manuscritos do Novo Testamento. Aguardo vocês!